Um vídeo dele numa palestra feita em julho que ganhou as redes sociais neste domingo. Nas imagens, o deputado reeleito responde se o Exército poderia agir caso o STF impedisse a posse de seu pai, presidenciável do PSL, Jair Bolsonaro. A gente tem esse vídeo, vamos conferir. O STF vai ter que pagar para ver, e aí quando ele pagar para ver, vai ser ele contra nós. Assim, você está indo para um pensamento que muitas pessoas falam e muito pouco pode ser dito. Mas se o STF quiser arguir qualquer coisa, sei lá, recebeu uma doação ilegal de R$100 do José da Silva, impugna a ação dele, a candidatura dele. Eu não acho isso improvável não, mas aí vai ter que pagar para ver. Será que eles vão ter essa força mesmo? O pessoal até brinca lá, cara. Se quiser fechar o STF, sabe o que você faz? Você não manda nem um jipe, cara. Manda um soldado e um cabo. Não é querer desmerecer o soldado e o cabo, não. O que é o STF, cara? Tipo, tira o poder da caneta de um ministro do STF. O que ele é na rua? Você acha que a população... Se você prender um ministro do STF, você acha que vai ter uma manifestação popular a favor dos ministros do STF? Milhões na rua? Não vai, mas... Solta o Gilmar. Mas você vai se solta fuder. o Gilmar. Com todo o respeito que eu tenho ao excelentíssimo ministro Gilmar Mendes, deve gozar de imensa credibilidade junto aos senhores. Mas, entendeu? Isso aí vai ser o momento em que você vai ter que medir. É igual soltar o Moro, soltar o Lula. O Moro peitou um desembargador que está acima dele, cara. Por quê? Porque o Moro tá com moral pra cacete, cara. Você vai ter que ter um culhão filho da puta para conseguir reverter uma decisão dele. Ele só joga lá, cara. Quero ver quem é que vai dar o contrário. Bom, já quero colocar na conversa aqui a nossa convidada Renata Barreto, o Joel, começar com você, Renata, perguntando o seguinte: qual a avaliação que você faz sobre o que foi dito por Eduardo Bolsonaro nesse vídeo aí? Bom, primeiro que eu acho que sempre existe uma... as pessoas colocam tudo que é da família Bolsonaro de uma forma muito superior ao que ela realmente representa, na minha opinião. Então, apesar de ser uma fala... talvez infeliz pelo momento, ele estava dentro de uma palestra onde ele foi perguntado que se em algum caso de exceção, num estado de exceção, se o STF agisse de uma forma errada ou se ele tiver realmente um estado de exceção para você fechar o STF, na minha opinião, ele é uma metáfora em relação à credibilidade do STF, né? E o próprio PT é um dos que mais diminuiu e acabou com a reputação do STF, falando que, por exemplo, o Lula disse que o STF era acovardado, um deputado petista já pediu o fechamento do STF, depois do Barroso manter a prisão do Lula, coisa e tal. Então, na minha opinião, é mais uma fala infeliz da família, mas que é colocada num patamar muito acima do que realmente significa, do que realmente é. Então, eu não acho que é nada para se preocupar, nada de se fazer um alarde. É um vídeo que ele próprio publicou no Facebook dele. Então, não foi um vídeo que acharam e olha só o que ele falou. Ele mesmo publicou e agora, obviamente, perto das eleições, tenta se fazer um alarde muito grande em relação a isso. E você, Joel, concorda? Olha, eu acho que isso mostra como, no fundo, a família Bolsonaro, a campanha toda, não está disposta, sim, a romper a institucionalidade no Brasil para chegar ao poder, se necessário. Óbvio que não será necessário, mas ele está dizendo, olha, se a chapa fosse condenada por um crime eleitoral, de uma forma ultra rigorosa do TSE, ele nem acha isso improvável, ou seja, ele vê o TSE como um natural inimigo aí. A gente iria para as ruas, a gente vai ter que se fazer valer pela força. Como é que a gente chama alguém que está disposto a quebrar a institucionalidade pelo uso da força? Está propondo, no fundo, está dizendo, olha, se o resultado não for favorável, se a gente não chegar lá, se a gente for condenado por um crime, se acontecer alguma coisa técnica, formal, que nos impeça de chegar, vamos sim usar da força para chegar ao poder. Isso se chama golpe. Agora, o pior é que ele está correto. Ele provavelmente teria essa força para aplicar de apoio da população, talvez até apoio de alguma parte das Forças Armadas, provavelmente teria essa força para aplicar. E contra a força, a caneta, as instituições, a letra da lei, nada podem. No fundo, toda a política é determinada realmente por quem está com a força na mão. Então, ele está dizendo sim, que está disposto a usar a força para romper a ordem institucional, caso seja necessário, e, dada a situação atual do Brasil e o apoio maciço da população à candidatura Bolsonaro, ele provavelmente tem razão. Conseguiria usar da força.
Eu discordo um pouco. Acho que até ele pode dar a entender isso pelas falas dele, mas eu acho que é muito mais uma provocação que ele faz em relação à credibilidade do STF e em outros casos, até ele mesmo se justificou, acho que no Facebook dele, falando de outras situações da própria Gleisi Hoffmann, de deputados petistas, do Lula, etc., que não tiveram todo esse alarde. Não acho que ele e a própria família, né, o Bolsonaro e toda a família, às vezes escolhem mal as palavras, mas eu acho que seria colocar num nível muito acima do que realmente eles poderiam fazer e gostariam de fazer, algo numa via antidemocrática de tomar o poder. Até porque, se for falar de tomar o poder, a gente tem que falar do Dirceu, que disse que tomaria o poder e não seria através das eleições. Então, eu acho que tudo que tem a ver com a família Bolsonaro, e, de novo, acho que ele faz, sim, algumas declarações que são polêmicas desnecessariamente, mas não acho que seja a ponto da gente se preocupar com uma tomada de poder pela força, coisa do tipo. Mas a gente sempre comentou aqui as falas do PT também, né? E acho que a mídia tem dado, Renata, esse espaço aí, tem falado, e quando uma figura do PT chega com um discurso antidemocrático, também isso sempre foi apontado e está sendo repetido agora igualzinho. Apontado, mas não tão veementemente como Nossa, aqui na rádio, pelo menos, é bastante discutido e condenado. Mas você tem alguma dúvida que se o TSE cassasse a chapa, a coisa ia se resolver no braço? Olha, não sei se no braço de eles quererem tomar o poder à força ou se eles aclamariam a população para fazer algum tipo de manifestação contra, né? Até porque, no caso do TSE caçar a chapa, se fosse por esse caso agora ridículo do Haddad e o PT colocando a chapa em questão por conta de uma denúncia da Folha sem nenhum tipo de prova, se por acaso o TSE acatasse isso, sendo que não existe materialidade, não existe comprovação, não existe nem comprovação de que fato existem contratos, por exemplo, dos apoiadores do Bolsonaro, dos empresários, fazendo algum tipo de doação, e mesmo que se tivesse essa comprovação de que ele sabia. Então, supondo que fosse esse caso, se o TSE acatasse isso, impugnasse a chapa, seria realmente algo muito próximo, muito, muito favorável, muito importante da população se revoltar contra. Se isso significaria uma tomada do poder à força, eu não acredito tanto. Mas eu acho que sim, existiria uma revolta popular, isso se traduziria numa instabilidade, num problema muito, muito, muito maior.